Olá, meus queridos irmãos do Núcleo Espírita Luzita Pedroso. Eu gostaria de me apresentar, né? Estou gravando esse vídeo aqui a convite da nossa irmã Aglaí. Espero que não tenha falado seu nome errado. Se eu falei, me desculpem. A convite da nossa irmã, né, indicação até da nossa querida amiga Angélica, fui convidado a fazer aqui uma breve palestra, ou não diria uma palestra, né? Eu diria assim, um bate-papo, uma discussão, uma conversação sobre um tema espírita que será disponibilizado nos canais do Núcleo. Antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui. Eu gosto muito quando tem essas oportunidades. Nem sempre é possível, nem sempre também, às vezes também por questão de agenda também não consigo atender. E como eu acredito que a maioria de vocês não deva me conhecer, não sou uma pessoa conhecida, não sou uma pessoa pública, né? Não sou, vamos dizer assim, um desses palestrantes tão conhecidos no nosso meio, né? Não temos tão bons palestrantes. Meu nome é Sérgio Neme, eu sou daqui de Londrina, né? Porque, como fica disponibilizado no YouTube, sabemos que isso pode ser assistido em qualquer lugar do Brasil e assim esperamos, né? A colaborar de alguma forma com a difusão da nossa amada doutrina espírita. Eu sou daqui de Londrina, não sou recorrentemente um palestrante, assim, alguém que digamos, tem palestras, ajeitando aqui na gravação, ajeitando aqui, estava ventando muito. Não sou alguém que faz palestras assim com certa frequência, mas estou bem acostumado com esse modelo. Sou daqui de Londrina, não sou espírita, digamos, de casa, aderi ao espiritismo, né? Comecei a seguir o espiritismo há mais ou menos junto com a minha esposa, que hoje é minha esposa, mas na época era namorada há mais ou menos uns 10 anos, e desde então tenho, paralelamente com outras coisas na minha vida, me dedicado a manter um estudo espírita constante, tendo atividades também de trabalho espírita em centros aqui em Londrina, no Nosso Lar, no Alto de Souza e atualmente no Maria de Nazaré, né? Atividades tanto com estudo da doutrina, como atividades mediúnicas também. Na minha vida convencional, trabalho com direito e contabilidade, sou da área, mexo com direito tributário, atuando tanto na área contábil quanto como advogado. E, paralelamente a isso, também sou professor universitário. E é por isso que estou bem acostumado com essa dinâmica de gravação, enfim, porque desde o início dessa situação pandêmica que assola o nosso país e o mundo como um todo, né, temos também na docência trabalhado dessa forma. Como é de praxe, eu acho que nos trabalhos espíritas, ainda que bem rapidamente, gostaria de fazer uma oração de abertura, pedindo aqui, agradecendo a Deus no dia de hoje, ou na noite de hoje, não sei quando você assiste, pelo nosso trabalho, pedindo a proteção do alto, que nos ilumine as nossas mentes, e que de alguma forma esses conteúdos aqui compartilhados possam influenciar a nossa vida, a fim de nos tornar pessoas melhores, pessoas mais dedicadas ao trabalho ao próximo, ao amor e à verdadeira paz e fraternidade. E assim são os meus votos, pedindo no início do nosso trabalho de hoje, né, essa breve oração. Bem, a proposição que me foi passada foi de fazer uma breve palestra, aqui, um breve comentário sobre algum tema espírita. Eu montei, né, tomei a liberdade, como professor, de montar aqui um pequeno materialzinho, se quiserem posteriormente disponibilizo, apesar de que praticamente tudo que está escrito ali não é meu, né, não é meu. Bíblia, livros do Chico, enfim, história, mas eu gosto de usar esses materiais um pouco mais visuais para colocar isso aí à disposição, né, até que fique algo um pouco mais visual e, paralelamente a isso, também, né, contemple o nosso tema. O tema que eu escolhi não é à toa, um tema que muito me agrada, dentro, né, do próprio cristianismo, é talvez um dos temas mais importantes de estudo, que é o Sermão do Monte. Mas especificamente que hoje eu não vim tanto para falar dele, né? Há alguns meses atrás, no início da pandemia, eu tive a oportunidade de voltar a reler a obra de Humberto de Campos,
uma obra que eu sugiro que todos leiam, né, as obras de Humberto de Campos, pelas mãos do nosso amado Chico Xavier. E ao me reencontrar com a obra de Humberto de Campos, fiquei boquiaberto com muitos conteúdos que eu não conhecia, né, de livros que Humberto de Campos descreve coisas maravilhosas que eu acho que muito acrescem a doutrina espírita, sem fugir, evidentemente, daquilo que o Cristo nos apresenta, né, que Kardec, nas suas obras, nos traz, mas um lado muito amoroso pelas mãos do Chico e pela pena de Humberto de Campos, né, a gente revisita alguns temas evangélicos. Humberto de Campos tem alguns livros com essa proposta, mas especialmente um que é um livro que mora no meu coração, chamado Boa Nova. Todos que encontram a doutrina espírita, sugiro, leiam Boa Nova, é um livro muito bom, é um livro muito agradável. E foi justamente desse livro tão querido, chamado Boa Nova, que eu retirei os conteúdos, assim, que eu retirei a proposta. Porque muito se conhece, muito se fala sobre as bem-aventuranças que o Cristo, naquela tarde ali no Mar da Galileia, propõe. Algo até revolucionário, né? ao propor uma outra visão da relação do ser humano com Deus. Mas Humberto de Campos, nessa obra, ele não pretende, nesse capítulo específico, revisitar os conceitos apresentados pelo Cristo. Ele tem uma proposta diferente. Nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos ele tenta nos contar, segundo a tradição do mundo espiritual, segundo a historiografia do mundo espiritual, o que se passou na vida do Divino Mestre antes desses eventos. E vários eventos importantes, ele cita histórias que a Bíblia não menciona, porque historicamente perdemos isso no tempo, mas que a tradição do mundo espiritual não perdeu. O que acontecia na vida do Cristo, ou o que acontecia na vida dos seus apóstolos, dos seus seguidores, antes de eventos bíblicos tão importantes. E a obra de hoje é destinada justamente a falar um pouquinho, né, dentro do Sermão do Monte, nessa passagem do capítulo 11 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, há um enfoque específico em um dos seus discípulos. Como costuma se dizer, o Cristo, antes de tudo, era um grande médico de almas, de espíritos, que em sofrimento, o procuravam. E ele, como um bom médico, de plano diagnosticava o problema e paulatinamente apresentando as soluções e apresentava, pelo seu caminho, a cura desses problemas. E Levi, caso Mateus, não era alguém diferente. Era um discípulo que se destacava dos demais pela sua posição, né? O que a doutrina, o que a história nos conta, e a própria Bíblia menciona isso, é que Levi, que posteriormente ficou conhecido como o apóstolo Mateus, que escreveu esses evangelhos, era alguém um pouco diferente do perfil dos apóstolos do Cristo, né? Ele era alguém que, diferente dos demais colegas, tinha algumas posses por ocupar um cargo público de certo destaque. Ele ocupava a função de cobrador de impostos, o que lhe dava um certo destaque financeiro e também uma certa diferença em condição social e até de conhecimento dos demais discípulos. E a história aqui começa, né? A história aqui começa, se me permitem compartilhar minha tela, espero que gostem dessa metodologia. Os alunos preferem do que eu simplesmente falando, mas eu costumo compartilhar minha tela e usar aqui, né, a própria obra para ir mencionando alguns trechos da obra que eu selecionei, né? Conta-se, né, nessa obra de Humberto de Campos e deixa eu dar um zoom aqui, senão vocês não vão ver nada. Pronto, agora sim. Que naqueles tempos o Cristo andava pregando na região da Galileia, ali um pouco ao norte de Jerusalém, uma região extremamente pobre, né,
de Israel comparado com o núcleo central, e então o Cristo difundia a sua boa nova naquela região. E, tomando conhecimento disso, né, muitos desafortunados do mundo procuram os discípulos do Cristo como forma de tentar saber mais dele, tentar ouvir mais das suas palavras e, quem sabe, até, digamos, conseguir alguma graça pelas mãos dos seus discípulos. E conta Humberto de Campos que, num determinado dia do início do apostolado, um grupo de infelizes, né, de sofredores do mundo, procura Mateus em sua residência, Levi na sua residência. E eles vinham à procura, né, de alento, conforto e talvez, quem sabe, alguma palavra que pudesse mudar suas vidas, assim como Cristo de tantos já haviam mudado. Dentro desse pequeno grupo de pessoas que procuram Mateus, alguns deles, 3 em especial, eram seus conhecidos. Né? Humberto de Campos nos narra isso. Tudo isso que está entre aspas aqui são excertos do livro do Humberto de Campos, em que ele conta que 3 eram seus conhecidos pessoais. E 3 desses procuram Mateus, que não reage, que não nos atende de uma forma boa, que acaba lhes tratando de uma forma, digamos assim, não um pouco agradável. O primeiro deles era Elisandro, que era aleijado. E Mateus lhe diz o seguinte: o que você, Lisandro, como aleijado, pode nos ajudar? E você, Áquila, que foste abandonado pela sua própria família, sob o peso de sérias acusações, e tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas aflições? E os 3 interpelados se sentem completamente humilhados. 3 amigos, conhecidos de Mateus, o procuram, querendo saber mais e de alguma forma poder participar da obra do Divino Mestre. E Mateus, com a sua visão ainda de publicano, né, de quem tinha uma condição melhor em relação aos demais, olha para os 3 e pensa: vocês 3 não vão nos ajudar em nada. Vocês são sofredores desse mundo. Nós não precisamos de vocês. A obra do Cristo não precisa de vocês. E toma essa atitude, praticamente enxotando da sua casa os seus 3 conhecidos. Né? Porém, o Cristo chega. O Cristo chega. O Cristo aparece e, no meio dessa história, ao ver, ao saber, ao tomar conhecimento daquilo que o Mateus faz, o Cristo aparece, sem, em momento algum, lhe chamar a atenção, mas sabendo que por trás daquela atitude carregava em Mateus ainda uma visão errada do mundo. E o Cristo, como um bom educador, gostaria de lhe propor uma nova visão. Pois bem, né? Os 3 saem desalentados e Jesus aparece, né? E ao Jesus aparecer acompanhado de André, Mateus lhe narra o que havia acontecido, e dizendo: o que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Né? O que eles, sofredores desse mundo, né, poderiam agregar à nossa obra? Uma proposição assim contrária, evidentemente, ao cristianismo. Né? Mateus ainda tinha uma visão equivocada do mundo. E o Cristo vai começar a atuar para trazê-lo à realidade, ou melhor, à verdadeira realidade. Bem, o Cristo responde: olha, Mateus, nós precisamos amar e aceitar a colaboração de todos. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos tão unidos ao céu nas suas esperanças que o reconhecemos, na coragem tranquila que revelam
um sublime reflexo da esperança de nosso Pai em seu Espírito. Já observaste algum vencedor do mundo com as mais altas preocupações do que defender o fruto de sua própria vitória material? O Cristo lhe traz a reflexão. O que não é a boa nova, senão uma esperança, um alento, um afago aos sofredores do mundo? O Cristo aqui reafirma afirma o que posteriormente constará no Evangelho, ao dizer que ele veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Os sofredores do mundo é que precisam de cuidado, e não os vencedores. Porque no auge da sua glória, do seu dinheiro, da sua posição, os vencedores do mundo não tinham ouvidos e corações abertos a aceitar o Evangelho. E é justamente nessa grande massa de sofredores que o cristianismo vai encontrar o terreno fértil para florescer o Evangelho do Cristo. É nessa terra, como ele vai dizer mais à frente, é nessa terra orvalhada pelas lágrimas dos sofrimentos humanos, é que será o terreno fértil aonde a árvore do Evangelho vai fixar suas raízes. É onde ali sim vai se ter as bases para a construção do Evangelho. O que o Cristo começava a chamar a atenção de Levi é para quem ele veio e quem seriam as pessoas que lhe dariam ouvidos, né? E o Mateus tenta, digamos assim, obtemperar, tenta melhor dizendo, tenta reorganizando. Olha, Senhor, minhas observações partiram tão somente do meu desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Ele diz, não, Jesus, veja, o que eu quero é que o Senhor seja elevado. E o Cristo vai replicar, né? Me permitam aqui ler. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, convictamente, e o amor não age com inquietações. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, encilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desativadas da natureza, guiadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades da vitória. Edificariam suntuosos templos de pedra em cujas construções lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construções de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios, devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de Deus, aniquilando seus filhos e nossos irmãos? A resposta do Cristo é clara. É muito nítida ao dizer, olha, os tais vencedores do mundo, eles não nos aceitariam. E, inclusive, trariam os vícios de violência, de supremacia, de orgulho, da força, para tentar impor o evangelho. E quem governa o mundo é Deus. Será que Deus gostaria que o seu reino, a sua palavra, a sua moral, a sua doutrina fosse espalhada à custa do aniquilamento de outras vidas? Então Cristo chama a atenção de Mateus dizendo, olha, por uma intenção é boa, ou parece ser boa, ela chegaria a consequências drásticas. Na verdade, eles estavam antecipando o que ia acontecer no futuro,
Afinal de contas, é exatamente isso que vai acabar ocorrendo com a história da humanidade depois da vinda do Cristo. E segue Jesus, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atendemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebram os elos mais fortes que os acorrentam às ilusões e marcham para o infinito de amor e sabedoria. O leito da dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são o sal, suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos dos caminhos terrestres e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que ele experimentasse no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que seus corações haviam perdido. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que os de vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Por aqui, para nós espíritas, fica também um recado muito claro. O Cristo aqui, mais uma vez, reforça a sua doutrina de caridade e de amor ao próximo. E que são justamente nesses sofredores do mundo, pessoas em condição de rua, os enfermos, os que estão presos, ou mesmo aqueles que, ainda que tenham alguma condição material, vivem esse abandono espiritual. São eles, nossos irmãos, que nos vão permitir colocar nossos corações em contato efetivamente com a doutrina do Mestre, ou colocar ela em prática. Porque quando a pessoa se encontra numa fase boa da vida, de superioridade financeira, profissional, de saúde, de bonança, o coração às vezes se recrudesce, se torna duro, inacessível. Mas no sofrimento, todas essas barreiras, essas armaduras vão caindo uma por uma. E ali fica, na sua essência, o ser frágil e que compreende a necessidade de uma maior ligação com Deus, que está em contato com todos nós. Os judeus, eles têm uma alegoria muito interessante com a figura do deserto, né? No judaísmo existem muitas figuras, o próprio Cristo, né? Vai 40 dias ao deserto, mas em todo o Velho Testamento e na simbologia judaica, o deserto. O que é o deserto? Porque o deserto simboliza o fim de todas as facilidades e de tudo que é perene. No deserto, o homem, o ser humano, se encontra com sua essência. Se encontra com sua essência porque lá não tem facilidades, porque lá não tem comida, lá não tem água. Nada lá sobrevive. O que sobrevive é o ser humano em sua essência. Então, no judaísmo, se falava da figura do deserto onde se encontrava com Deus. Porque abrindo mão de todas as facilidades exteriores, a pessoa se volta para o íntimo. E como diria, né, Santo Agostinho, né, Deus está em todo lugar, mas especialmente no coração do homem. Né? Então é dentro de si que você vai encontrar essa sua conexão com Deus. Né? Você vai encontrar essa sua conexão com Deus. E é justamente nessas dificuldades da vida o que o Cristo queria dizer para o Mateus. É que são esses sofredores, aqueles que vivem as dificuldades da vida, é que verdadeiramente são os mais aptos a se abrir ao Evangelho. E é por isso que o Cristo veio por eles, pois sabia que o seu discurso não seria aceito em Jerusalém. O seu discurso não seria aceito em Atenas, em Roma, mas no coração dos pobres da Galileia, ele encontraria, como mesmo disse, o terreno fértil para plantar o seu Evangelho. Não é à toa que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos
recupera ou traz novamente essa ideia, explicando por que o Brasil foi terra fértil, afinal, para o florescimento do Evangelho de Jesus, afinal, segundo as palavras de Humberto de Campos, nós somos uma nação formada pelo resquício de 3 grandes nações de sofredores. Os sofredores de 3 grandes nações se uniram para formar a nação brasileira. E desse sofrimento há esse amolecimento do coração, essa abertura para receber o Cristo dentro de nós. Bem, diz então que depois dessa conversa, o Cristo vai ao monte e faz o famoso sermão, né? E olhando entre aquela vasta multidão, observa sofredores de todas as espécies, e de pessoas mais abastadas a menos abastadas. E enquanto faz o seu discurso, enquanto fala sobre as bem-aventuranças que o Kardec vai se ocupar em destrinchar uma por uma, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele olha para o Mateus e ele vê que o Mateus compreende que aquele discurso não era só para aquela multidão, mas também para o Mateus, para o Levi, né? E o Mateus se sente tocado por essa atitude do Cristo. Afinal de contas, mesmo que para a multidão, o Cristo também falava para ele, tocava o seu coração. E ali ele começa a compreender. Então vejam, o Cristo vem, faz o diagnóstico, começa o tratamento, aplica o remédio e observa como aquilo muda a vida daquele apóstolo. Diz o Evangelho, né, que a partir daquilo, eu vou dar uma acelerada aqui, porque nosso tempo é enxuto, né, nosso tempo é um pouco enxuto, mas vai concluir a história, né, o Humberto de Campos conclui a história, que ao final desse dia, Mateus muda a sua compreensão. Ele chora, e essas lágrimas representam o desabrochar do seu coração, né? A queda dessas armaduras, dessas barreiras que ele tinha. E ao chorar, ele se compreende ali uma nova pessoa, né? E que a partir daquele momento, ele vai transformar a sua casa, num local de encontro e de acolhimento a essas pessoas. E no final, ao ver Mateus recebendo novamente os seus 3 amigos, aqueles que ele tinha enxotado, ele recebe eles de volta em sua casa. E o Cristo diz para ele, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Ou seja, o Cristo diz, é isso, agora sim você está no caminho certo. Você tinha uma vontade boa, mas mal direcionada, e agora eu lhe trouxe de volta ao prumo. Você era mais uma dessas ovelhas desgarradas que o bom pastor vai buscar e traz de volta ao seu colo, né? Bem, pessoal, como o nosso tempo é muito curto, eu gostaria de encerrar aqui a nossa conversa, agradecendo imensamente a todos vocês por terem me ouvido. É uma satisfação. Espero que essas palavras do Humberto de Campos também, de alguma forma, reverberem no coração de vocês. A mim, sinto muito tocado toda vez que falo delas, são palavras muito bonitas. E eu encerro, como forma de oração, com o próprio Sermão do Monte, né? Onde o Cristo nos propõe essas bem-aventuranças. Que elas sejam o guia em nossas vidas, pautando as nossas condutas, os nossos comportamentos, né? E sempre lembrando do que o Cristo faria. Desejo a vocês tudo de bom, se protejam nesses momentos difíceis e que Deus saberá nos guiar por esses momentos difíceis e que em algum momento as coisas se restabeleçam para um novo mundo. Que de tantas lágrimas, sofrimentos e angústias, quem sabe possamos voltar a viver momentos de alegria, de felicidade, de reencontro. E que a luz do Evangelho, do Espiritismo e, em essência, do Cristo, brilhe no coração de cada um de nós. Disse o Divino Mestre, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E com essas palavras do Divino Mestre, desejo a todos que fiquem bem e que sejamos nós alguns desses bens-aventurados. Um grande abraço, meus irmãos. Agradeço o convite do Núcleo Espírita e estou à disposição sempre que precisarem. Gostaria, inclusive, de um outro encontro poder estar aqui com vocês novamente. Fiquem com Deus.